Olá a todos, estamos mais uma vez aqui com o nosso vídeo de curiosidades, na presença aqui do nosso amigo Carlos e da nossa amiga, irmã, Deise. Obrigado, irmão Carlos, pela presença e Deise pela presença. Obrigado a você, Arthur. Obrigado também à irmã Deise. Oi, gente, obrigada mais uma vez por estar aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós temos um tema interessante que é sobre se o espírito ele tem sexo. O espírito é uma luz, né? O espírito é uma centelha. Então a gente podia comentar, sobre esse ponto, como é que acontece, quando a pessoa desencarna, se esse órgão sexual ele não existe, ou somos apenas um fantasminha, como as pessoas falam, quando as pessoas desencarnam, né? O espírito ele é universal, né? Mas nós vamos falar com a visão mais planeta Terra, onde nós sabemos que a manifestação do ser nesse estágio humano é corpo, né? Matéria também. E para que haja a organização desse corpo físico, a mente do espírito, que é o departamento primeiro do espírito, vai moldar com as informações que ele tem lá dentro, principalmente das encarnações passadas. Então, o espírito não tem sexo, mas ele carrega na sua matriz o processo da última encarnação até que ele possa se livrar das densidades daquilo que prendia ele na Terra. Aquilo vai se desfazendo do perispírito, né? Para que ele possa formatar outra imagem para uma nova reencarnação. E acho que a gente tenta, às vezes, colocar se é homem ou mulher, mas para ficar próximo, acho que a espiritualidade também faz um pouco isso, para que fique um pouco mais próximo da nossa realidade, mas que no fundo não, né? Não tem, não, além de não ter importância, não existe. O tema é interessante no ponto assim, à medida que nós vamos evoluindo, certos órgãos, o órgão até sexual, da última reencarnação dessa pessoa, esses órgãos eles começam a se atrofiar, não ter uso à medida que nós vamos evoluindo. Por exemplo, de Jesus. Jesus estava em um patamar evolutivo que ele veio reencarnar, mas ele reencarnou em um corpo físico mesmo. E ele teve que relembrar todos esses corpos e adquirir esses órgãos que eles não tinham mais esses órgãos, entendeu? Só para que as pessoas possam compreender, não é isso, Carlos? O indivíduo hoje está no corpo masculino e na encarnação passada ele pode ter sido um indivíduo no corpo feminino. Estamos falando aqui do órgão feminino masculino, né? Que nós sabemos também que o Gênesis é equilibrado para que haja a soma desses dois para dar a característica humana, seja homem ou mulher. Então tem toda uma programação já desse universo, trazida para esse campo mental do planeta, e nós, como seres humanos encarnados, que possuímos esse corpo, passamos por todo esse processo de ajuste a cada encarnação, de acordo com aquelas informações que estão lá dentro, de reparação. Tudo é motivo para o nosso crescimento, só para isso. Então é importante ter essa consciência que o espírito, embora ele não tenha sexo, ele tem um compromisso, com o seu processo na Terra, da procriação, a manutenção da espécie humana. Então tudo isso é ajustado. O que está saindo errado, a gente vai conversar aqui, que pode ser melhorado, a gente se conscientizando da utilização de como da se utiliza nossa postura diante da vida, E eu acho interessante também, quando a gente cria essa consciência de que não importa se é homem ou mulher, eu acho que toca também naquela questão da gente ter essa diferença ainda na sociedade, né? Do homem ser de uma forma, da mulher ser de uma forma. Existe uma característica que cada um tem que ser. Se a mulher ela tem traços mais masculinos, comportamentos, ela é julgada. Se o homem tem, então vê que existe essa diferença, né? Sendo que no fundo não importa se é homem ou mulher, é um ser, não faz diferença. Então acho que quando a gente coloca isso na nossa consciência que não tem diferença, a gente começa a ver o outro, seja de qual sexo for, com mais igualdade também. Então, independente da orientação da pessoa, no que tange ao lado sexual, devemos respeitar. Tem que respeitar isso. Cada um com seu livre-arbítrio. Agora, como o Carlos colocou, a responsabilidade. Vamos voltar aqui ao materialismo. Quando a gente fala materialismo, significa que só o lado material, carro, etc. Mas o corpo, Então, o que acontece, quando esse espírito ele vem com um compromisso, com a missão que é se melhorar,
quando nasce, né, seja homem, mulher, independentemente, quando ela passa a não ter a responsabilidade nesses atos sexuais, na utilização de uma forma sem um respeito, a gente está falando sobre energias, né? E isso pode fazer com que o espírito se comprometa mais na reencarnação e reencarnações futuras, né? A questão sexual, como tudo, né, no nosso processo de evolução, Deus lá da antiguidade que o homem tem dificuldade de entender e de lidar com essa energia. Hoje nós podemos dizer que a humanidade está bem melhor nesse sentido. Os jovens mesmo, eles estão tendo um equilíbrio, não sei se é uma distração maior com essa questão de internet, desse momento, né, que estão vivendo de expansão dessa consciência mais para o lado do intelecto, porque o sexo também junta a questão instintiva. Então, isso já é uma potência de energia que tem dentro de nós, que a maior parte das vezes nós não temos controle sobre ela. Aqueles hormônios, né, quando chegam... Exato. Então, o que precisa ter aí é a busca do conhecimento de si mesmo, para aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E é só o indivíduo conhecendo para saber qual é a realidade dele, quais são mesmo as suas vontades, não a vontade do que o mundo está jogando para cima dele, né? Hoje a gente vê que é muito comum uma jovenzinha, um jovenzinho ser até excluído de um grupo de jovens se ele ainda for virgem. Não tem essa coisa de virgindade, tem nada. É um momento de cada um tem a sua particularidade, tem um momento especial. Então, fazer do sexo esse momento especial também seria muito bom para a gente se livrar das obsessões causadas por nós mesmos, que sexo também é uma dependência. Eu sei que se você não tiver controle dele, passa a ser uma dependência. É uma questão doentia, não é? Não condenando, mas responsabilizando. As religiões, principalmente aquela que pregaram, né, o celibato, por exemplo, que tranca essa energia e aí ela vai explodir um dia, seja em uma encarnação e outras, que vai trazer muitos problemas, né? Muitos problemas. E aí é preciso aprender ainda a lidar com esse nosso lado instintivo, no equilíbrio com a razão mais espiritualizada. É o que eu ia falar agora, do equilíbrio, né? Porque existem várias energias e vários comportamentos que têm que acontecer, né, na sociedade, não só o sexo. Mas eu acho que o que a gente mais peca como humanidade é a gente justamente não ter esse equilíbrio. Por ser uma energia mais instintiva, né, que vem mais do animal lá, a gente acaba, às vezes, se perdendo nessa energia. Já ouvi muitos irmãos falarem aqui, irmão Lamarrion fala bastante disso, que bom seria o tempo que a gente só precisasse do sexo para procriar, mas a gente utiliza para outras coisas, né? Inclusive o sexo, ele é um comércio também. Justo, né? Existe um comércio em volta do sexo, existe um tráfico em volta do sexo, né? Tráfico de mulheres, de jovens, de homens, enfim. Então, realmente é uma energia que a humanidade ainda não conseguiu, né, controlar, nem ter um equilíbrio. E eu acredito também que não tá muito perto disso acontecer, né? Porque cada vez mais, apesar dos jovens que estão vindo mais conscientes, mas ainda existe muito esse descontrole, infelizmente. As pessoas, né, o ser humano, né, a humanidade, acho que está isento disso, né? Tem famílias, por exemplo, tem pessoas da própria família que utilizam seus filhos para terem relações sexuais para ganhar o dinheiro, o pão de cada dia. Também não sei do que está acontecendo. É difícil, né? Uma pessoa passar fome, mas ter esta alternativa. O que você acha disso, Carlos? É porque o animal, ele não reconhece o prazer, como nós seres humanos. Embora ele tenha essa energia que chega ao ápice da relação sexual ali para a manutenção das espécies, movimentada pelos hormônios, né, que vai atrair um ou outro para o acasalamento, mas acabou aquilo ali, pronto. Então, agora o ser humano não. O ser humano, a vida dele é feita de prazer. Os homens que procuram isso é porque é o prazer de estar possuindo alguém que está escravizado. Por exemplo, tinha senhores da guerra no passado que nenhuma moça casava sem primeiro dormir com ele. Você está entendendo? Então era o prazer de impor às pessoas o sofrimento, sabe? E hoje nós conhecemos isso que, vamos dizer, o psicopata, né? o perverso mesmo, é de ver o outro passando por aquele constrangimento. Então isso dá prazer. Então o homem é feito de prazer e quanto mais difícil para ele, mais dá prazer.
Não estou falando o homem do sexo masculino, o homem em si, né, da espécie. Esse é o problema do homem, porque ele não conhece a si mesmo, a sua origem, que foi escondido dele a origem, que ele é uma origem universal, que está vivendo uma experiência carnal e que tem que ter responsabilidade com tudo. Se ele não buscar o conhecimento de si mesmo, ele jamais vai ter o controle sobre essas emoções. Entendeu? E ele se torna escravo dessas emoções. Então é aí que acontecem os absurdos que estão aí. E aí se torna alvo, muitas vezes, né, as questões da pedofilia, existem as marcas na mente, né, os compromissos de resgate, uma série de coisas. E diga-se de passagem que os pais, eles não conversam, se Deise pode concordar comigo ou não, que os pais não fazem esse papel. Mas a maior parte sabe falar de pecado, isso é pecado. Pecado é o quê? É bem complicado mesmo, Arthur. Vago. É bem complicado porque acho que a maioria dos pais não conversam sobre sexualidade. E aí o jovem, seja criança, porque a gente vê crianças, né, hoje já tendo atos sexuais, e isso cresce cada vez mais porque não tem informação. E quando algumas escolas querem colocar essa informação porque vê que a sociedade, os pais não estão fazendo, elas são criticadas. Porque parece que está ensinando a criança a fazer sexo. E não é. Está ensinando o cuidado que ela tem que ter, né? As prevenções que ela tem que ter. Mas isso ainda é um tabu muito grande. Parece que tem um tabu entre o pai e a mãe conversar sobre sexo com a criança. Acaba crescendo hoje com o tanto de internet que tem aí, o tanto de informação que tem aí. Crescendo muitas vezes com informações erradas, ou da internet, ou de amigos, não tem nenhum tipo de controle, não sabe nada, né? Vai crescendo aleatoriamente com o que está vendo no mundo. Então, isso é um erro muito grande. Voltando a falar na questão, né? Porque os tabus foram criados onde? De dentro das religiões. Principal coisa, né, que fez trancar toda essa energia que depois ela vem aflorar de forma descontrolada. E aí é preciso que a sociedade volte para, como você falou aí, colocar dentro do sistema educacional esses princípios básicos de uma educação também sexual, para que a pessoa possa aprender a se cuidar. Não que ela vá ter regras para ela fazer sexo, quem faz as regras é ela mesma, mas pelo menos se esclarecer, viver as suas emoções, viver as suas experiências sem se agredir ou agredir alguém. Bom, chegamos ao nosso final, agradecemos, né, a participação de Carlos e a participação de Deise e vamos ficar para o próximo um novo tema de curiosidade. Obrigado a todos. Obrigado a vocês e vamos buscar sexo com responsabilidade que dá tudo certo. Obrigada, gente. Até a próxima.